Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia da nossa aula de Geografia. Abra o livro na página 30 e vamos lá! Olá, pessoal! Lá na página 30 de Geografia, nós vamos falar sobre os produtos que consumimos em nosso dia a dia. Pessoal, a tia não vai ler, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito cansativo também para vocês. Então, vou fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar que a fabricação dos produtos que nós consumimos diariamente envolve o trabalho de várias pessoas? Nós temos aqui como exemplo o macarrão. Só que o macarrão, até chegar nas nossas casas, ele passa por diversas etapas, tá? Esse processo passa por diversas etapas. Então, inicia com o plantio do trigo. Então, lá na número 1, na imagem número 1, nós temos o quê? A plantação de trigo, tá? E esse trabalho é feito por meio do agricultor, tá? O agricultor, ele vai lá, ele planta e após ele faz a colheita, com a colheitadeira, que é o nome da máquina, tá? E aí, depois dessa etapa, após colhido, o trigo ele é transportado para uma indústria que processa o trigo e aí ele vira farinha, tá? Passa por uma indústria onde vai acontecer a fabricação da farinha. Então, além de máquinas, também envolve pessoas, tá? Muitas pessoas também nesse processo. Na etapa número 3, a indústria alimentícia compra a farinha de trigo para fabricar o macarrão. Então, nessa etapa também tem o uso de máquinas, tá? E o trabalho também de muitas pessoas, tá? Além do produto, a embalagem também. E também tem o transporte, né? Porque após o produto ficar prontinho, embalado, ele tem que chegar até o supermercado. Então, lá na etapa número 4, nós temos aqui os supermercados já com o produto nas suas prateleiras, já prontinho para venda, né? E para nós, consumidores, irmos até lá e fazer essa compra aí, até o alimento chegar às nossas casas. Lá na página 31, diz assim, atividades econômicas e seus produtos. Então, por meio do trabalho, as pessoas desenvolvem o quê? Diferentes atividades econômicas, não é? Algumas atividades no campo, outras na cidade. Então, essas atividades econômicas, elas são divididas em 3 setores. E aí nós temos o setor primário. Nesse setor estão as atividades econômicas voltadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, que já nós vamos falar, tá? E aí nós temos aqui, ó, agricultores trabalhando na colheita de algodão em São Paulo. O próximo setor é o setor secundário. Nesse setor estão as atividades econômicas voltadas à indústria e à construção civil. Então, aqui nós temos pessoas trabalhando em uma indústria de cabos elétricos em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul. E o terceiro setor terciário. Esse setor engloba as atividades voltadas ao comércio e à prestação de serviços. Então, são vendedores. Aqui na foto são vendedores apresentando produtos aos clientes em um mercado municipal de São Paulo.
created using Powtoon. Na página 32, nós temos um desafio, então vocês irão ler e responder sim ou não, tá? Pode responder no livro mesmo. Abaixo, nós vamos falar agora sobre a agricultura. O que é agricultura? Ela compõe o setor primário. É uma atividade que envolve o trabalho com o cultivo do solo para a produção de alimentos e também de matérias-primas que serão utilizadas pelas indústrias para a fabricação de outros produtos. No nosso dia a dia, pessoal, nós consumimos diversos produtos que têm a sua origem na agricultura, não é? Legumes, verduras, frutos e grãos. Esses alimentos, eles podem ser consumidos sem passar por qualquer processo industrial, processo de transformação. Nós podemos consumi-los no seu estado natural, como frutas, verduras. Também consumimos alguns alimentos após serem beneficiados, ou seja, que passaram por processos como lavagem, secagem e foram descascados e embalados, como por exemplo o arroz, o feijão e o trigo. Existem produtos naturais que são transformados geralmente na indústria e que resultam em outros produtos, como é o caso da cana-de-açúcar, que se transforma em açúcar e também em combustível, e o grão de soja, que se transforma em óleo vegetal. Na página 33 tem uma pergunta. Igual ou diferente? Então, nós vamos observar as duas imagens, imagem A e imagem B. Elas retratam o quê? Paisagens rurais relacionadas à agricultura, ao plantio. E a pergunta é: a forma como as pessoas estão cultivando a terra é igual ou diferente? Explique sua resposta. E aí, o que vocês acham? É da mesma forma que elas estão preparando o solo? Não, não é, pessoal, é diferente, porque aqui as pessoas estão usando uma ferramenta manual para arar o solo, ou seja, para preparar esse solo aqui para o plantio. Enquanto na imagem B, nós temos aí o agricultor utilizando uma máquina para preparar o solo. E agora vamos falar sobre a pecuária. Pessoal, vocês sabiam que a pecuária também é uma atividade econômica que faz parte do setor primário? Ela está relacionada à criação de animais, como bois, porcos, aves e ovelhas. E a finalidade é o quê? Obter produtos que muitas pessoas consomem no dia a dia, não é? A carne, o leite, os ovos. Vamos conhecer alguns desses animais? Então, vamos lá. Os bovinos. Quais são os bovinos? Os bois e vacas. E quais são os produtos que eles nos fornecem? A carne, o leite e o couro. E os suínos? Suínos são os porcos e porcas. Quais produtos eles nos fornecem? Carne e derivados, como linguiça, o bacon. Aqui nós temos os caprinos, que são o quê? Os bodes e cabras. E os produtos fornecidos? Carne e leite. Os ovinos são os carneiros e ovelhas, e eles produzem carne e lã. E também temos as aves, que são galinhas, patos, avestruzes, marrecos, produtos fornecidos, carnes e ovos. Agora, meus amores, lá na página 34, vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo, que também é uma atividade econômica do setor primário. Então, essa atividade, ela baseia-se no quê? Na extração de recursos provenientes da natureza, em extrair recursos da natureza. Esses recursos podem ser de 3 tipos: recursos animais, vegetais ou minerais. A extração animal consiste na atividade de captura de animais em seu habitat. O que é habitat? Ambiente natural, no qual os animais vivem e se desenvolvem. A principal atividade desenvolvida no Brasil é a pesca de peixes e camarões e a coleta de caranguejos e ostras. Aqui nós podemos ver na imagem uma pesca artesanal. E aqui a coleta de caranguejo no mangue. Agora, a extração vegetal. Ela envolve a coleta de produtos que crescem em áreas de vegetação de forma espontânea,
Diferentemente da agricultura, em que os alimentos são cultivados, né, onde é preciso plantar os alimentos para poder colher. Neste caso, eles são extraídos. Alguns exemplos de produtos vegetais extraídos da natureza são frutos como o açaí, o guaraná, o palmito, o látex, raízes, castanhas e madeira. Aqui nós temos a imagem de coleta de açaí e aqui extração de látex. Agora vamos falar sobre a extração mineral. Essa constitui-se na obtenção de recursos minerais, a exemplo do ouro, da prata, do cobre e do diamante. Essa atividade de poucas ferramentas, como a gente pode ver aqui na imagem A, ou também por meio de equipamentos modernos e de alta tecnologia na imagem B. Então, aqui nós temos uma máquina, né, para acontecer a extração do minério, e aqui é manual, é artesanal essa extração, certo? Onde acontece aqui extração de ouro e aqui mineração de manganês. Bom, agora, lá na página 35, nós vamos falar sobre a indústria. As indústrias compõem o setor secundário, né? Até então, nós havíamos falado somente sobre o setor primário, que são a extrativismo, agricultura e pecuária. Agora, vamos falar sobre a indústria, setor secundário da economia. Então, por meio de máquinas e do trabalho das pessoas, a indústria tem como principal função a utilização dos produtos provenientes do setor primário, tá? Então, agora a gente vai pensar assim, que na indústria são utilizados a matéria-prima, né? Onde se transforma a matéria-prima em produtos industrializados, certo? Então, aqui nós temos matérias-primas para as indústrias. A indústria necessita de diferentes matérias-primas para a fabricação de diversos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, né? Como as roupas, os calçados, eletrodomésticos e alimentos. Essas matérias-primas são classificadas em 3 tipos, de acordo com a sua origem: animal, como o leite, a carne e couro; vegetal, como frutas, trigo, soja, madeira, etc., e mineral, como areia, sal, minério de ferro, cobre, ouro, etc. Vamos conhecer alguns exemplos? Então, lá na imagem A, nós temos aqui a indústria de calçados. Na imagem B, indústria de papel e celulose. E na imagem C, uma indústria de sal, tá? Então, nós temos aqui, a partir da matéria-prima, são industrializados aqui alguns produtos, nesse caso, calçados, aqui papel e aqui o sal. A imagem A apresenta uma indústria de calçados, que tem como matéria-prima o quê? O couro, tá? Na imagem B, podemos observar uma indústria de papel e celulose, cuja matéria-prima é a madeira. Já na imagem C, apresenta uma indústria de sal, que tem como matéria-prima o quê? O sal marinho. Diferença entre a produção industrial e a produção artesanal. Você sabia que é possível fabricar alguns produtos tanto de maneira industrial quanto artesanal? Observe então as fotografias a seguir. Então, diz assim: para a fabricação de vasos de cerâmica, a matéria-prima utilizada é o quê? A argila, que é geralmente extraída das margens dos rios. A argila também é utilizada para a fabricação de tijolos, telhas e pisos. De cerâmicas podem ser produzidos de maneira industrial, mas para isso eles necessitam de máquinas e equipamentos e também do trabalho de algumas pessoas. Outra forma de fabricar vasos de cerâmica é a artesanal, que envolve o quê? O trabalho manual de uma pessoa ou de algumas pessoas que empregam equipamentos simples e produzem em pequena quantidade. Aqui nós temos uma pergunta: é verdade? Quando são feitos por meio do trabalho manual, os vasos de cerâmica podem ser elaborados com elementos diferentes um do outro, sem necessariamente apresentarem padronização? E aí, o que vocês acham? Sim, é verdade. Quando esses elementos não seguem um padrão,
quando esses produtos não seguem um padrão feito por máquina, eles podem sim serem diferentes, porque eles são feitos manualmente, né? Então, eles podem sim conter elementos diferentes. Se ele for feito por uma máquina, ele será padronizado, serão todos produtos iguais. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o setor terciário. Vamos falar sobre o comércio, tá? Ele envolve as atividades de compra, de venda e troca de produtos entre pessoas e também entre empresas. A comercialização das mercadorias é realizada em diferentes estabelecimentos, como lojas, supermercados, padarias, farmácias, restaurantes, feiras, shopping centers e pela internet, por meio de e-commerce ou do comércio eletrônico. Então, aqui nós temos a Rua Álvares Machado, onde apresenta uma grande concentração de estabelecimentos comerciais, tá? E aqui nós temos uma diversidade de produtos comercializados em um supermercado em Brasília. Página 37, nós vamos continuar falando sobre o setor terciário, onde vamos falar sobre a prestação de serviços. Esta também compõe o setor terciário e é uma atividade econômica que envolve os serviços prestados por profissionais por meio de seus conhecimentos específicos, médicos, dentistas, advogados, professores, jardineiros, faxineiros, motoristas e entre outros. O comércio e a prestação de serviços são as atividades econômicas que mais empregam profissionais no Brasil. E aqui nós temos a imagem de uma esteticista atendendo um paciente, um professor lecionando em sala de aula, serviço de limpeza pública e serviço de transporte de mercadorias. O setor terciário é o setor com maior quantidade de empregos. Agora, turminha, vocês irão realizar as atividades da página 38 até a 41, tá bom? Deem uma pausa no vídeo e já vocês retornem para a correção, combinado? Vamos lá. Conseguiram realizar todas as atividades? Espero que sim. Vamos lá, então, na número 1. As ilustrações a seguir mostram algumas pessoas trabalhando. Preencham as informações no quadro a seguir, referentes à atividade econômica desenvolvida, a qual setor da economia essa atividade pertence e qual é o produto ou serviço obtido por meio deste trabalho. Então, vamos lá. Na primeira imagem, nós temos aí um pescador. E aí, qual a atividade econômica que ele está desenvolvendo? É o extrativismo, não é? Ele está extraindo aí recursos da natureza. Então, a atividade econômica, extrativismo. E o extrativismo, ele faz parte de qual setor? Primário, secundário ou terciário? Muito bem, setor primário, tá? E o produto são os peixes, tá? Então, quem escreveu peixes aí, correto. Aqui, nós temos um trabalhador e ele está em uma fábrica. Dá para ver que é uma fábrica de quê? De automóveis, não é? Então, uma indústria. Então, essa é a atividade econômica, indústria, e ela faz parte do setor secundário, tá? E qual é o produto ou serviço? O produto são os automóveis, não é? É isso que ele está fabricando. Agora, aqui nós temos um jardineiro. Então, qual é a atividade econômica dele? Prestação de serviços, tá? E faz parte do setor terciário, prestação de serviços, tá? E o produto ou serviço dele é a jardinagem. Aqui nós temos a criação de animais. Então, a criação de animais é a atividade econômica pecuária. A pecuária é essa atividade, a criação de animais. E faz parte do setor primário, tá? E aí, qual é o produto? Carne e leite, né? Aqui nós temos uma vendedora, né? Aqui, então, ela trabalha no comércio e faz parte do setor terciário, também prestação de serviços, né?
e é a venda de celular, é o produto que ela está vendendo, venda de celular. Aqui nós temos uma moça plantando, e aí essa é a atividade agricultura, que também faz parte do setor primário, tá? Agricultura, pecuária e extrativismo fazem parte do setor primário. E o produto são as verduras. Página 39, nós temos que relacionar os produtos apresentados na coluna da esquerda de acordo com o estado em que se encontram, apresentados na coluna da direita. Então, aqui nós temos lápis de cor e ele já foi transformado. Aqui nós temos frutas que estão no seu estado natural, tá? E aqui nós temos um saco de arroz que já foi beneficiado. Forma beneficiado, pessoal, porque ele não foi transformado, e sim foi selecionado e foi embalado. Fazer mais. Então, na atividade número 3, vocês irão escolher um produto que você consome frequentemente e pesquisar as seguintes informações: qual a principal matéria-prima, qual a origem da matéria-prima, se é vegetal, animal ou mineral, e quais os trabalhadores envolvidos na sua produção. Em seguida, retome o conteúdo produtos que consumimos em nosso dia a dia e faça um desenho em seu caderno das etapas de fabricação desse produto até chegar à sua casa. Em sala de aula, apresente aos colegas. Aqui não vamos apresentar, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem mandar foto para a tia, ok, pode mandar. Atividade número 4. Faça uma entrevista com uma pessoa que já realizou ou ainda realiza algum tipo de trabalho voluntário e registre em seu caderno. Você poderá seguir o roteiro de perguntas a seguir. Letra A. Qual atividade você realiza? Letra B. Em qual lugar e qual público-alvo? Letra C. Por qual motivo você realiza esse trabalho? E letra D. Quais os benefícios desse trabalho para as pessoas? Na 40, atividade número 5. Leia as manchetes e responda as questões a seguir. Primeira manchete. Governo lança plano para combater trabalho infantil. Segunda manchete. Mulheres ganham menos que os homens em todos os cargos e áreas, diz pesquisa. Terceira manchete. Brasil tem desemprego de 11,9% no trimestre até setembro, diz IBGE. Na letra A. De quais assuntos as manchetes estão tratando? E aí, o que vocês escreveram? Está falando de trabalho infantil, mulheres no mercado de trabalho e desemprego, não é isso? São os assuntos principais. Na letra B, por que o trabalho infantil ele deve ser combatido? Por que vocês acham que ele deve ser combatido? Porque ele prejudica a saúde das crianças, não é? E também porque a criança tem o direito de brincar, de estudar, de se divertir, de conviver com a família, de ter uma vida social, passear, né? De ser criança. Trabalho só depois de adulto. Na letra C, explique qual o problema no fato de mulheres ganharem menos que os homens na mesma função. E aí, por que vocês acham que as mulheres ganham menos que os homens? Então, infelizmente, pessoal, ainda nos dias de hoje, algumas mulheres ganham menos que homens, sim, executando a mesma função, tá? E aí, o que vocês acham disso? Vocês acham que é certo? Se a mulher executa, faz as mesmas atividades que os homens, por que elas ganham menos? E aí? Então, homens e mulheres devem ganhar o mesmo na mesma função. Na letra D, quais atividades informais são realizadas por muitas pessoas que estão desempregadas? Então, em muitos casos, as pessoas desempregadas, elas buscam atividades informais, como as de vendedor ambulante, catador de materiais recicláveis, cuidador de cães, lavador de carro e etc. Na 41, nós temos mais um desafio. Contorne as palavras de acordo com as cores da legenda. Então, vermelho para setor primário, setor secundário de verde e setor terciário de azul. E aí, nós vamos contornar as palavras de acordo com a legenda. Então,
Agricultura, pecuária e extrativismo estão relacionadas ao setor primário. Indústria e construção civil, setor secundário, de verde. E de azul, setor terciário, nós temos a farmácia, restaurante, shopping e banco. Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida é só mandar um recadinho no Zap, tá bom? Um beijão e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau!